Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, como eu falei, eu tô fazendo uma reforma aqui onde eu gravo, então não tem pano de fundo, tá as paredes azuis, ainda não tá muito maneira a parede não, tá vendo que tá meio manchada, mas é que eu dei a primeira mão. Vou dar mais uma ainda para ficar tudo maneiro, para depois ficar bonitinho o estádio, até dar um estádio, olha, o estúdiozinho aqui que eu fiz. Mas não podemos deixar de acompanhar alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Ontem consegui acompanhar um jogo, hoje consegui terminar aqui a pintura um pouquinho mais cedo, que eu estou pintando o restante também, e consegui ver o jogo das 4 horas da tarde entre Flamengo e Corinthians. Quer dizer, vou até chegar um pouquinho aqui pra trás. E tô muito ali na frente, minha cara tá muito na tela, não gosto, minha cara é feia pra cacete, não gosto muito não. E eu vi Corinthians e Flamengo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Placar do jogo: Corinthians 1, Flamengo 5. Cara, vai ter gente que vai falar que foi com facilidade. Assim, eu não digo que foi 5-1 com facilidade. Que o Flamengo passou em sufocozinho. Não muitos, passou em sufocozinho. Mas o que eu vou falar é o seguinte: os gols foram com facilidade. Os gols foram com facilidade. Mas o Flamengo passou um sufocozinho que acaba todo o time passando. Mas antes de eu falar, eu tenho que pedir para você, meu amigo torcedor corintiano, que deve estar de cabeça inchada, tomar de 5 na sua arena é doído, parceiro. Com a torcida que o Corinthians tem, que é muito parecida com a do Flamengo, irmão, tomar de 5, olha, e o pior é que não pode pedir para trocar o técnico. O técnico está no segundo jogo. Então, não dá para pedir para... Vai ter que reclamar de alguma outra coisa. Então eu peço a você, meu amigo torcedor corintiano e meu amigo torcedor flamenguista, que tá rindo de orelha em orelha. O Flamengo fez uma partida melhor, porque a partida contra o Goiás não foi muito boa. A partida contra o Bragantino também não foi muito boa. O time muito mexido, também meio cansado. Hoje fez uma partida mais tranquila. Mas eu vou falar, daqui a pouco eu falo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, tá aqui a descrição do canal. E você que quiser ajudar o canal a crescer, também aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Então vamos lá, galera. O que eu ia falar que eu parei? Os jogos contra o Goiás e contra o Bragantino, o Flamengo teve muito mais dificuldade do que contra o Corinthians. Por quê? Porque o Goiás e o Bragantino, nitidamente, vieram com a proposta defensiva mais sólida. Não é que jogaram atrás, mas vieram com a proposta, primeiro, de não tomar o gol. Se der, fazer. Essa foi a verdade. Então o Flamengo encontrou muita dificuldade. O Flamengo estava jogando em casa. Então o jogo contra o Goiás e contra o Bragantino foi mais complicado para o Flamengo. O Flamengo parece que estava cansado, mais lento. E o sistema defensivo de Goiás e Bragantino estava mais arrumado para o jogo. O que aconteceu com o Corinthians? Bom, o Corinthians deu uma empolgada. O Corinthians ganhou do Atlético Paranaense, mas não jogou nada. Eu falei, foi injusto a derrota do Atlético Paranaense. O Corinthians não jogou nada. Ganhou de 1-0, mas não jogou nada. Vou falar de novo, nada. Mas ganhou. Então Mancini, primeiro jogo. Dá aquela empolgada, aí ele vai enfrentar o Flamengo e vai para enfrentar o Flamengo de igual para igual. Por quê? O Corinthians é um gigante. Vai enfrentar um outro gigante, Flamengo. Então vamos jogar de igual para igual. Aí é que eu falo. Os jogadores, o treinador, a torcida tem que ter o pé no chão por causa dos momentos. Hoje não dá para o Corinthians jogar mano a mano
com o Flamengo, com o Internacional, com o Atlético Mineiro. Eu não digo Santos porque é regional, mas talvez o Grêmio. Não dá, essa é a verdade, não dá pro Corinthians jogar mano a mano. Meu amigo torcedor corintiano, você conseguiu perceber a diferença técnica do Corinthians pro Flamengo? Se você não percebeu, porra, bicho, reveja os seus conceitos. Porque era uma diferença técnica, um abismo, filho. Um abismo. O Corinthians começou jogando 15 minutos, o Corinthians jogou. Mas 15 minutos o Corinthians jogou, essa é a minha visão, tá? 15 minutos o Corinthians jogou porque o Flamengo ficou ali, tipo, no... Vamos ver o que eles vão fazer, se vão partir para dentro, se não vão partir para dentro. O Flamengo ficou ali estudando. O Flamengo, primeiro ataque que o Flamengo deu, pum, o Cássio pegou, defendeu. O Flamengo não tinha atacado, o Flamengo deu um ataque, pum, o Cássio pegou. Aí o Corinthians foi lá, fez um ataquezinho com o Otero lá pelo lado, tentando causar alguma fumaça. O Bocelli e ninguém, é a mesma coisa. O Everaldo lá é um cara tático, mas... Sim, tu vai contar com o Everaldo para mudar o jogo. O Everaldo é que vai mudar o jogo. Porra, não dá, bicho. Não dá. Aí vamos lá. Meu amigo torcedor do Corinthians, talvez não goste do que eu esteja te falando. Você tinha Everaldo, Bocelli e o Otero. Beleza. O Flamengo tinha um Vitinho, que jogou pra cacete, o Bruno Henrique de um lado e o Pedro. Aí você pega o meio de campo do Flamengo, tava o Thiago Maia, o Gerson e o Everton Ribeiro, que tá jogando pra cacete o Everton Ribeiro. Thiago Maia engoliu o meio de campo e o Gerson ficou ali no dele, pá, toca aqui, recebe ali, toca ali, recebe ali. Dá pra ver a diferença? É diferente. O problema é não admitir, parceiro. O problema é não admitir. Então, 15 minutos o Corinthians tentou jogar ali, pá, criou, marcou em cima, o Flamengo saindo um pouquinho no contra-ataque. Só que a partir dos 15 minutos o Flamengo foi aumentando. O Flamengo não jogou acelerado, mas o Flamengo dava uma acelerada e parava, dava uma acelerada e parava. E toda vez que o Flamengo dava essas esticadas, essa acelerada, era um Deus nos acuda pro Corinthians. Teve um momento, acho que no primeiro tempo, dos 20 aos 25, dos 20 aos 30, o Flamengo deu uma blitz que foi um pandemônio. O Corinthians não conseguia nem ficar com a bola. O Flamengo conseguiu fazer um gol com o Pedro, que aí foi anulado, porque a bola saiu, nitidamente tinha saído. A bola tinha saído, mas o Flamengo fez um gol com o Pedro. Flamengo triangulando com muita facilidade. O Flamengo pegava a bola pelo lado de esquerdo. Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gerson, daqui a pouco o Flamengo bufo pro outro lado. O Isla entrava sempre sozinho. Aí não é só técnica, é tática. O Flamengo ia para lá sozinho. Aí o Flamengo tava pelo lado direito. Pai, toca aqui, daqui a pouco, bufo. Pegar o Felipe Luiz sozinho pro lado esquerdo. O que eu não gostei é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Fagner tava dando o lado pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique não ia nenhuma vez pro lado, ele só corta pro meio. Se o Felipe Luiz não passar, o Flamengo não tem jogada. Então, isso eu não gostei um pouco. O Bruno Henrique tem que ir pra linha de fundo também. Tem que fazer a jogada de linha de fundo também. Ele não faz, ele só corta pro meio. Isso me irritou um pouquinho, mas é característica do cara. E o Flamengo, com um repertório de ataque muito maior do que o do Corinthians. Qual era o repertório do Corinthians? Sinceramente, eu não sei. Falar que não tinha, para falar que eu tô pegando no pesado, tava jogando bola na área. Porque todo mundo sabe que a bola aérea do Flamengo defensivo é fraca. A bola aérea do Flamengo defensivo é fraca. Quando não tem Arão e quando não tem Rodrigo Caio, a bola aérea é fraca. E bola aérea, aí tentava uma jogada aqui, o Otero tentou um chute fora da área. No primeiro tempo, o Corinthians, esses 15, 20 minutos tentou. Mas depois, filho, o Flamengo começou a dominar, tocar a bola e toca, gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro. O Isla cai para o meio, o Felipe Luiz cai para o meio, abre
as laterais, depois eles abrem, os atacantes caem pro meio. Ou seja, o Flamengo tinha um repertório muito grande. Até que numa dessas jogadas, pelos laterais, o Everton Ribeiro faz o gol de cabeça. Pro Everton Ribeiro fazer um gol de cabeça é porque a coisa não tá boa mesmo pro Corinthians. O Everton Ribeiro acho que é o mais baixo do time do Flamengo. E fez um gol. 1-0 o Flamengo, justo, pô. Justo. E o Flamengo foi jogando, foi tentando, foi lutando, segurando a bola. O Corinthians tentando alguma coisa, tentando. O Flamengo esperou um pouquinho para ver se o Corinthians ia se impor, mas não foi acontecendo. O time do Flamengo foi percebendo que o Corinthians não tinha essa força de meio, nem essa força de ataque. Poderia até fazer o gol, mas não tinha essa força. E o Flamengo, toda vez que o Flamengo atacava, tinha uma facilidade. Lógico, pela condição dos jogadores, que tem mais qualidade técnica, mas também por uma condição tática. Ou seja, ficou injusto porque taticamente e tecnicamente o Corinthians hoje é muito inferior ao Flamengo. Muito inferior. Ficou bem claro que tática e tecnicamente o Corinthians, infelizmente, é inferior. Essa é a realidade. E perdendo de 1-0 em casa, o Corinthians queria ir para cima. O Flamengo fez o primeiro gol com o Everton Ribeiro. Os outros gols, não sei, o Bruno Henrique fez gol. Quem mais? O Pedro fez gol? Nem sei. O Diego fez gol. O Natan, o zagueiro, fez gol, acho que fez o terceiro. Deixa eu ver, rapaz, foi 5 gols que agora eu nem sei. Foi Bruno Henrique, Natan, Everton Ribeiro, Diego. E teve mais um que fez gol, cara. Quem é que fez gol, cara? Foi o Pedro. Não. Bruno Henrique, Natan. Bruno Henrique, não. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Natan, Diego. Foi o Pedro que fez o gol, cara? Sinceramente, eu nem sei quem. Eu sei que o Flamengo atacava com muita facilidade. No segundo tempo, quando estava 3-0 pro Corinthians, teve umas mudanças, o Corinthians deu uma melhorada. Mas o Corinthians não criou jogada, tabela. O Corinthians deu uma melhorada que começou a correr e aproveitou as falhas defensivas do Flamengo na bola aérea. Fez um gol com o Gil, que aí foi anulado. Logo na sequência fez o gol com o Gil, fez o 3-1. O Neneca começou a aparecer bem, o Neneca no gol do Gil. O Neneca saiu mal, o Neneca tem esse problema, ele sai mal do gol, mas em compensação depois o Neneca fechou o gol, fez umas 4 defesas espetaculares. Tava 3-1, então o Corinthians deu uma abafa, fez um gol, teve chance de fazer 2-3. O Corinthians até teve chance de criação de jogada, não, muito de bola aérea, típico do time que não tem o que fazer. Aí encontra um lado falho do Flamengo, que é a bola aérea, vai explorar. E foi isso que o Corinthians fez. Começou a explorar a bola aérea lá para tentar. E foi conseguindo, foi tendo sucesso. Porque o Gil cabeceou umas 3 ou 4 bolas livres, sozinho. Uma o Neneca pegou, uma ele fez gol, uma o Neneca pegou, outra foi para fora. Só que aí o Flamengo deu um outro ataque com o Bruno Henrique, contra-ataque. O Bruno Henrique fez o gol, fez o quarto. Aí joga lá embaixo qualquer esperança do time do Corinthians, qualquer esperança. E vem logo na sequência o 5º gol. Então, o que eu concluo na minha visão? O Flamengo encontrou facilidade na hora que atacava. O tanto que o Corinthians até chutou mais. Mas o Flamengo era mais preciso. Então os ataques do Flamengo eram mais encaixados, eram mais treinados, taticamente melhor, jogadores com mais qualidade. Então o Flamengo, quando atacava sempre
com muita qualidade e com mais certeza. O Flamengo errou alguns ataques, errou com o Vitinho, errou. Mas no primeiro tempo estava o Vitinho e o Pedro junto, o Vitinho infernizou. Sem precisar voltar para marcar. Ah, o outro gol foi do Vitinho. Agora eu tenho que lembrar, foi do Everton Ribeiro. Aí teve Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego. Isso. Um gol no primeiro tempo e os outros 4 gols no segundo tempo. Vitinho de fora da área, um golaço. Abriu, ele pum, tirou do Cássio. Depois o Natan de cabeça. O Bruno Henrique num outro contra-ataque, que aí sobrou pro Isla, um toque sensacional. Ele tocou, o Pedro desviou e o Bruno Henrique entrou dentro do gol com bola e tudo. E depois o outro, que o Gabriel entrou no finalzinho. Esse Gabriel é bem fraquinho. Tocou uma bola horrorosa. O Arão recuperou a bola no contra-ataque. O Diego, aquela toquezinho de salão, só na cara do Cássio. O Cássio, coitado, vai fazer o quê? O Cássio tinha saído, entrou o Walter, agora ele voltou e toma 5. Cara, o Cássio também não está na fase boa. Então, o que eu estava falando, o Flamengo encontrou muita facilidade para atacar, por um conjunto de aspectos. O Flamengo tomou um sufocozinho na bola aérea, defensiva, que o Flamengo é um detalhe que o Flamengo tem que melhorar e muito. O Flamengo tem que melhorar a bola aérea defensiva e muito. Porque o Flamengo perde muito quando não tem o Arão e quando não tem o Rodrigo Caio, essa bola aérea. Mas não dá para falar que não foi injusto. A diferença, olha que eu não estou gostando muito do Flamengo, a tática do Flamengo eu não estou gostando muito. Para mim ainda está deixando, taticamente, o Flamengo deixa muito a desejar. O Flamengo não tem uma jogada de escanteio, o Flamengo não tem uma jogada de falta. Então, taticamente, para mim o Flamengo não está legal. O Flamengo nem de longe, taticamente, lembra o Flamengo de 2019, nem de longe. Mas mesmo assim, para mim, o Flamengo taticamente ainda não me agradar, mas o pouco que o Flamengo tem de tática, na minha visão, é muito maior do que o Corinthians tem. Eu não vou nem falar jogador por jogador, porque a diferença vai ficar muito maior. Mas taticamente o Corinthians poderia ser melhor. Bicho, taticamente foi, como eu falei, uma diferença monstruosa. O Flamengo, jogadores mais descansados, alguns jogadores mais descansados, correram, um jogo cadenciado. O Flamengo não é aquela correria de 2019, nunca mais vai ser. Um jogo mais cadenciado e, para mim, a tônica foi essa. Às vezes que o Flamengo atacou com muita facilidade, com muita qualidade, e por isso encontrou muita facilidade. E foi facilitado o jogo porque o Corinthians quis jogar de igual para igual. Eu entendo, mas o Corinthians tem que entender o seu momento. Não dá para jogar de igual para igual com o Inter, com o Atlético Mineiro e com o Flamengo hoje. Não dá. Se jogar, vai tomar saco nos outros jogos também. E o Flamengo faz a sua parte. No jogo de domingo, foi o primeiro a jogar. Ainda tem o Inter que joga hoje. E tem o Atlético Mineiro que joga na segunda-feira contra o Bahia. Então o Flamengo fica esperando ali com 34 pontos, secando agora Internacional e Atlético Mineiro. Essa foi minha análise, um grande jogo. Parabéns ao Flamengo, e o Corinthians tem que se arrumar, que a briga do Corinthians, infelizmente, pelo que parece, é para permanecer na Série A. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!